Queridos, prezados irmãos e irmãs, hoje no dia especial Dia das Mães, uma mensagem muito especial para as nossas queridas mamães, algumas de saudosa memória, outras presentes entre nós, as quais são homenageadas neste dia especial. Texto bíblico, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, verso 11. Mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se alegrou. A mãe empreendedora na vida dos filhos é o tema desta reflexão. A mãe empreendedora na vida dos filhos. Mãe dá à luz, mãe planeja, mãe incentiva, mãe sofre, mãe ama o tempo todo. Com Betseba, esposa do rei Davi, não foi diferente. Uma história muito bonita quando ela faz um grande empreendimento para cumprir o propósito de Deus. Texto descrito em 1 Reis, no capítulo 1, a partir do verso 5, conta a história porque Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por exemplo, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Então Adonias fez acordo com Joabe, também filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas o sacerdote Zadok, Benaía, filho de Jeoiada, profeta, e o profeta Natã, Simei, rei, e a guarda especial de Davi, não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois, novilhos, gordos, junto à pedra de Zeleate, próximo a El Rogel, e convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os de Judá, que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaía, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. E o texto continua narrando que Natã perguntou então a Betseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: pode estar certa de que o seu filho Salomão lhe sucederá como rei e se assentará no meu trono? Porque foi então que Adonias se tornou rei. Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei suas palavras. Então, Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisaque cuidava dele, e Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? Perguntou então Davi. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva pelo Senhor e teu Deus: seu filho Salomão lhe sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei sacerdote, Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber da tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores.
Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou, e assim informaram o rei que o profeta Natã havia chegado, e ele então entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no seu trono? Hoje ele foi matar muitos bois e novilhos gordos e ovelhas, convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército, o sacerdote Abiatar. Mas perceba o que vai acontecer logo a partir do verso 28. Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se com o rosto em terra, ajoelhando-se diante do rei, e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. Então o rei ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã, e aí naturalmente orientou que tudo fosse preparado para que o momento certo para que Salomão assumisse o trono. Prezados irmãos e irmãs, e principalmente mães, você percebeu Batseba ali trabalhando pelo ideal de ver o seu filho. Ela era uma esposa naturalmente interessada em ver que se cumprisse os propósitos de Deus. Valorizou a qualificação do filho. Ela entendeu também o propósito de Deus e lutou pelos ideais e propósitos de Deus. Foi honrada com a postura de ajudar o filho a ser uma pessoa importante aos olhos de todos ali, e sobretudo daqueles que estavam próximos ao rei Davi, que consequentemente passou o trono ao seu filho, que viria a construir o templo. Foi a mãe do rei mais importante, de grande sabedoria, considerado dentro da tradução judaica cristã o homem mais sábio que já viveu então. Então você sabe, mãe é mãe. Mãe luta pelos ideais, mãe busca fazer algo bom para os filhos. E agora, quando aqui em Cântico dos Cânticos, mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se alegrou. Existe alguma coisa que você possa poder dizer da sua mãe e vice-versa, sua mãe poder dizer do seu filho? Que alegria ver quando as vitórias são conquistadas, quando existe amor, quando existe ideais, sobretudo ideais cristãos. Que o Senhor abençoe você, filho, seja obediente à sua mamãe, às mamães, todas, que os seus filhos sejam obedientes a vocês. Parabéns pelo Dia das Mães, que Deus continue abençoando vocês nos grandes ideais de ser mãe, sobretudo mãe, ensinando os filhos o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Que para tanto o Senhor nos abençoe.